Deixa eu me apresentar, eu sou Vanessa Fernandes, sou arquiteta de soluções aqui na AWS, já faz aproximadamente 2 anos e meio, trabalho aí com a Ariane, que também é minha colega, vou deixar que o pessoal se apresente aqui, Ricardo, Felipe. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada aí pela presença de vocês. Como a Vanessa disse, eu também sou arquiteta de soluções aqui do time da AWS. E eu trabalho aqui já faz 2 anos e meio também, atendendo especificamente o time de governo, né? Então, qualquer projeto aí relacionado com o governo, provavelmente vai falar aqui com a gente. E deixar os meninos se apresentarem também. Obrigada aí pela presença de vocês desde já. Boa tarde a todos. Eu sou o Ricardo Fernandes Pinheiro. Eu sou analista de sistemas de carreira da Defensoria Pública de Mato Grosso desde 2015 e atualmente eu estou como diretor de governança digital e inovação aqui da Defensoria Pública. E muito obrigado pela presença de todos. Boa tarde, eu sou o Felipe Machado, atualmente já trabalhando na Defensoria há 9 anos. Estou como assessor especial da Diretoria de Governança Digital e Inovação e desejo a todos uma excelente palestra e muito obrigado pelo convite. Show de bola. Então, Felipe, pode passar um slide, por favor. Bom, então o que a gente vai falar um pouquinho hoje? Isso aqui está a nossa agenda, tá? A gente vai explicar um pouquinho o que é esse tal de setor público na AWS. Vamos falar um pouquinho do sistema solar, como que ele foi implementado na AWS, os problemas, qual foi a questão principal para trazer ele para a nuvem, como que isso foi resolvido, quais os resultados obtidos e quais os próximos passos. Também vamos falar um pouquinho dos demais projetos que estão acontecendo aqui na AWS. Opa, passou. E falar um pouquinho também de como que funciona a jornada de adoção na nuvem. Então, existe uma jornada de adoção que geralmente os clientes adotam e a gente vai explicar um pouquinho como que funciona, quem tiver interesse também, e quais os próximos passos. Pode passar. Bom, então, vocês já conhecem, né? A gente perguntou para o Ricardo qual era o nível, mais ou menos, do pessoal em cloud, se já conheciam, se sabiam como funcionava, o que é. Então, como vocês já sabem, então eu não vou explicar o que é cloud, mas e sim quais as possibilidades, quais as chances, o que a gente pode construir dentro da nuvem AWS. E é uma série de possibilidades. Hoje a AWS tem mais de 200 serviços, dentre eles serviços bem mais core service, que a gente fala que são serviços básicos, por exemplo, você subir um servidor virtual, um banco de dados, colocar ali um web service, serviços mais core, até serviços mais robustos. Então, você consegue trabalhar com machine learning, com inteligência artificial, que está na moda agora, né, generative AI. Você pode construir projetos de IoT, tem cidades inteligentes, hoje fábricas inteligentes, hoje você consegue trabalhar com esse tipo de serviço, serviços de governança, de segurança, serviços de mídia também, a gente tem uma vasta variedade de serviços de mídia, serviços também de colaboratividade para empresas, e também uma vasta opção de bancos de dados, vários tipos de bancos de dados, SQL, NoSQL, até banco de dados de blockchain. Então, uma infinidade de serviços que dá para construir aqui na AWS. Analytics também, Data Lakes, etc. Pode passar. E o que é, afinal, esse tal de setor público na AWS, né? Pode passar. Então, setor público, a gente caracteriza setor público, eu também, quando eu entrei na AWS, eu achei que era especificamente governo, setor público, mas, na verdade, para nós é tudo aquilo que, de certa forma, gera impacto na comunidade que a gente vive. Então, isso tem a ver com o governo, quando a gente fala de nós como cidadãos, na questão da educação, aos alunos, aos docentes, a toda essa questão educacional, na questão de saúde, né, os pacientes, os médicos, todo esse ecossistema, mas mais especificamente para aquelas organizações filantrópicas ou cooperativas de saúde, e tudo que for organizações sem fins lucrativos, como ONGs, ou até mesmo aquelas empresas que atendem esse tipo de organizações não governamentais. Pode passar.
Bom, e agora eu vou chamar o Ricardo, então, para ele contar a história, né, do projeto, como é que foi. Então, vou passar a palavra para o Ricardo. Muito obrigado, Vanessa. Então, pessoal, eu sou o Ricardo, sou atualmente o diretor de governança da Defensoria de Mato Grosso, e a ideia aqui é contar como que foi a nossa experiência de contratação da nuvem, qual era o nosso cenário naquele momento, por que nós contratamos a nuvem, a instalação da nossa primeira aplicação, no caso o Solar, e dar um panorama geral de como que nós estamos hoje no serviço na AWS. Você pode ir para o próximo slide, Felipe? E qual que era o nosso cenário até então? Nós estávamos em 2019, nós tinha entrado uma gestão que começou a dar uma importância bastante grande para a TI, ela começou a demandar de nós aplicações, novos serviços, só que nós tínhamos uma limitação muito grande porque nós não tínhamos data center. Nós não tínhamos lugar para rodar nenhuma aplicação e toda vez que nós precisávamos rodar uma aplicação, a gente precisava fazer um estudo técnico e a contratação de uma máquina específica para rodar aquela aplicação. Então, toda vez que a gente precisava rodar qualquer coisa, era alguns meses de trabalho. E como eu falei, a gente estava com uma grande necessidade de subir novas aplicações e serviços. A gota d'água foi quando nós estávamos em 2020, na pandemia, e nós precisamos rodar um sistema de votação eletrônica, em que nós demoramos 4 meses para contratar uma máquina que nós precisávamos que ela rodasse por 1 mês. Então, foi aí que a gente falou, nós precisamos resolver essa situação. O próximo, Felipe, por favor. E aí, como que nós resolveríamos essa situação? Nós tínhamos 3 opções, que era contratar um data center próprio, era alocar um data center, ficasse fixo dentro da Defensoria Pública, ou partir para a computação em nuvem. À época, a gente fez visitas em alguns órgãos aqui de Cuiabá, que tinham data center próprios e também tinha outros órgãos que locavam data center. Nós conhecemos os cenários de todos eles e tentamos aplicar para dentro do nosso cenário. E foi nesse momento também que nós começamos a estudar computação em nuvem, só que aqui em Cuiabá, pelo menos, ninguém utilizava o serviço. Mas nós começamos a estudar e entendemos que aquele seria o melhor cenário para nós, principalmente pelo ponto que a gente entende como principal, que a gente paga somente pelo que a gente usa. Se nós não usamos, a gente não paga por recurso que fica ocioso. Você pode avançar, Felipe? E aí, a gente fez a escolha, entendemos que a computação em nuvem seria o melhor cenário. Nesse momento, a gente fez uma apresentação para a administração. À época, a nossa atual defensora pública geral, a doutora Maria Luziane, mas na época ela era secretária executiva, apresentamos para ela o cenário e mostramos, falando, olha, doutora, esse vai ser o melhor caminho para nós. Apesar de parecer que vai ficar caro, mas a gente só vai pagar pelo que a gente usa. Nós não vamos pagar por qualquer recurso ocioso. Ela gostou da ideia e foi então que nós escrevemos um estudo técnico preliminar. Trabalhamos bastante para escrever esse estudo técnico, foi um estudo bem longo, de mais de 100 páginas, em que a gente apresentou todo o nosso cenário, apresentamos as opções e provamos ali por que o caminho pela nuvem seria o melhor para solucionar o problema da Defensoria de Mato Grosso. Aí você pode... Aí, agora eu vou passar para o Felipe, porque ele que foi quem tocou o processo de contratação. Boa tarde a todos. Complementando a fala do Ricardo, durante o processo de licitação, após todo o estudo técnico pronto, nós iniciamos as fases de pesquisa de preço, reuniões com brokers, reuniões com empresas de telecomunicação que iniciavam-se também projetos de computação em nuvem, e isso foi gerando um relatório de todo o nosso trabalho, no qual, dentre as atividades, a gente teve contato com a própria AWS, teve contato com brokers que também trabalhavam com a AWS, e assim também a gente teve contato com um broker que atendia o governo, que é o caso do Serpro, onde foi feito todo um trabalho levantado em cima das soluções, em cima do que
foi escrito dentro do estudo técnico, buscando atender o nosso cenário presente naquele determinado estudo, e no qual houve a possibilidade de ingressar a contratação via o SERPRO Multicloud, que no qual a gente obteve a AWS como a solução de nuvem, e assim iniciava a nossa carreira dentro deste ambiente. Com você. E aí, contratamos. E aí, nós, com aquela expectativa lá no céu, segundo o Gartner, nós tínhamos o maior provedor de computação em nuvem do planeta, a expectativa de rodar inúmeras aplicações e serviços, mas esbarramos na triste realidade que nós não tínhamos conhecimento prático de computação em nuvem. Eu fiz Universidade de Ciência da Computação há bastante tempo, nem existia computação em nuvem. Então, na verdade, nós começamos a correr atrás, fizemos treinamentos. Na época, nós até fizemos uma negociação com a AWS, ela nos forneceu o treinamento de arquiteto, e isso nos deu bastante conhecimento para a gente conseguir começar a avançar dentro do nosso cenário de instalação da nossa primeira aplicação. Você pode avançar. E nós precisávamos rodar a nossa primeira aplicação, que seria o sistema, que é o Solar, que foi desenvolvido pela Defensoria do Tocantins, e que hoje já é utilizado, se não me falha a memória, por 17 defensorias. E nós precisávamos instalar, estávamos com a urgência para substituir o nosso antigo sistema finalístico, que não atendia mais as demandas da Defensoria. E, como eu disse, ele era amplamente utilizado pelas defensorias. Essa é a arquitetura base dele, que é uma máquina que roda a aplicação, uma outra máquina que roda o serviço de PROCAP e uma outra máquina que roda o serviço de relatórios, mais o banco de dados. E nós não sabíamos exatamente ainda como transformar isso para dentro da arquitetura de nuvem. E nós esbarramos no problema que até então nenhuma defensoria pública executava o sistema em nuvem. E nós tínhamos uma demanda de urgência para instalar a aplicação. Na época, nós fizemos contato com o SERPRO, que foi quem nós contratamos como nosso broker de nuvem, e utilizamos o serviço técnico contratado para montar a nossa arquitetura inicial do sistema. Nós não conseguimos, na época, inventar muita moda. A gente rodou uma arquitetura básica, em que cada aplicação rodava dentro da sua máquina, uma EC2 específica. Somente o serviço de banco de dados, que na época ainda não era o Aurora, a gente rodava já usando o serviço de RDS, que é o serviço de banco de dados gerenciado. Porque a ideia era tentar usar o máximo de serviço gerenciado possível. Apesar de ter sido uma arquitetura simples, de não usar tanto serviço gerenciado além do banco de dados, ela já era uma arquitetura que já tinha como premissa a segurança. Então, nós rodamos ela numa rede privada. A nossa única frente para o mundo é o nosso Application Load Balancer. Então, a aplicação ela fica bem protegida em relação a acesso externo. Nós já usamos, na época, o nosso serviço de DNS já ficava na AWS. Nós já usávamos o serviço gerenciado de Firewall. Nós também já usávamos o serviço de certificado digital pela própria AWS. A gente já não precisava comprar esse tipo de recurso. E, com o tempo, nós tivemos a necessidade de instalar um banco de dados de réplica, porque a gente precisava começar a gerar relatórios, a corregedoria com uma política aí de ciência de dados, a gente precisava ter um banco de réplica que não desse problema na nossa aplicação principal. E na época que a gente estudou a Aurora, falou, tá, vamos migrar do Postgres para o Aurora. Fizemos uma solicitação para fazer a migração no sábado e reservamos das 9 da manhã às 4 da tarde, porque entendíamos que seria um serviço muito custoso de migrar do Postgres para o Aurora e ainda criar a replicação. Em 1 hora estava tudo pronto. Foi um serviço extremamente simples. Nós paramos as aplicações com 2 cliques do mouse. A gente parou o Postgres e subiu o Aurora já copiando todos os dados, e depois com mais 2 cliques do mouse nós conseguimos criar a réplica.
Então, assim, foi muito simples. Começou às 9, 10h30, a gente já estava todo mundo juntando as coisas para ir embora. Então, isso mostrou para nós ali o quanto foi fácil a gente trabalhar com qualquer tipo de recurso. Já tivemos necessidade também de subir o perfil da máquina para ter mais hardware, mais CPU e mais memória, para também aumentar o espaço em disco, e sempre foi igualmente fácil. Nós praticamente não tínhamos nenhuma indisponibilidade dentro do nosso ambiente. Você pode avançar, Felipe? Então, com a contratação da nuvem e a instalação da nossa primeira aplicação, nós passamos a ter, na verdade, recursos ilimitados. O nosso limite era o valor do nosso contrato. A gente conseguiu expandir. Se precisava de máquina, nós sempre tínhamos à disposição de qualquer tipo de sistema operacional, de qualquer perfil de máquina. Nós também passamos a ter um acesso mais fácil ao ambiente de produção, que era uma limitação muito grande nossa, muito grande nossa. Nós tivemos um tempo muito menor de manutenção do ambiente, como eu falei, qualquer coisa que a gente precisava fazer sempre foi muito fácil, a gente nunca teve nenhuma dificuldade. E ó que, como eu falei inicialmente, nós não tínhamos um conhecimento extremamente profundo em computação em nuvem. Isso foi lá atrás, em 2021. E também a gente começou a ter a parte de segurança de aplicação e dados por conta de todo o conceito que envolve a nuvem. E qual a ideia dos nossos próximos passos? Como eu conversei com a Vanessa e com a Ariane, que são arquitetas que nos atendem, a ideia, na verdade, é que nós tenhamos o máximo de serviço gerenciado possível e o mínimo de serviço que a gente precise atuar diretamente. Então, essas são demandas que nós temos ainda para trabalhar, a gente ainda não trabalhou, mas é tentar, a aplicação que nós usamos, ela é toda dockerizada, então a ideia já é utilizar o Amazon SS para rodar a aplicação no ambiente de plataforma da Amazon para aplicações de container, usar auto-scaling para a gente crescer a aplicação e diminuir de acordo com a demanda, até porque nossa demanda ela é bem represada ali no período de funcionamento da instituição. Fora desse horário, a aplicação ela até tem os seus acessos, mas muito menos. E usar a EFS, que é um banco de um serviço de arquivos em rede, para melhorar bastante também a nossa questão de replicação de dados e backup, e outros serviços gerenciados, tá? E a ideia é que a gente consiga chegar numa arquitetura mais ou menos assim, que seria uma arquitetura de referência para aplicação, passando a executar não somente em uma zona, mas em duas, para nós termos escalabilidade e maior segurança, e utilizar outros serviços gerenciados, diminuindo um pouco a nossa necessidade de atuação diretamente na máquina. Hoje acontece, não é muito, mas ainda tem essa necessidade. A ideia é que a gente não precise fazer isso, que a gente crie automações de quando a máquina alcançar tanto de memória, tanto de CPU, a gente já cresça. Quando diminuir a carga, a gente já diminua. E essa é a ideia que a gente está, para o momento, a gente ainda não está trabalhando nisso, mas a ideia é que com o decorrer desse ano a gente já comece a trabalhar com essa expansão da arquitetura do solar, saindo daquela arquitetura um pouco mais simples para uma arquitetura bem mais avançada. E aí, o que nós queremos com essa nova arquitetura? Nós queremos ter mais automações e monitoramento, a gente deixe de atuar diretamente nas máquinas e a gente passe a ter muito mais o nosso ambiente autogerenciado. A AWS fornece inúmeras funcionalidades para isso. A gente quer ter um ambiente mais escalável e de alta disponibilidade, que a gente consiga atuar em mais zonas, porque hoje nós temos uma limitação de não rodarmos fora do Brasil, então a gente não pode rodar em zonas para fora, mas dentro de São Paulo que a gente funcione dentro de mais de uma zona como atuamos hoje, né? E a gente ainda vai ter muito mais segurança do que nós já temos hoje, e nós já temos muita coisa, mas a ideia é que a gente consiga ainda ter um ambiente ainda mais seguro, porque no final das contas são os dados dos nossos assistidos que estão lá. E aqui nós temos um artigo no blog da AWS que conta a história
de como que a gente foi para o solar, tá? À época, nós tínhamos uma facilidade que outras defensorias talvez não tenham, mas nós não precisávamos migrar dados. A gente iniciou do zero da nuvem. Isso foi um facilitador muito grande para nós. E aí, nesse blog que mandaram o link aí, tem o QR Code, conta toda a história de como nós instalamos a aplicação em nuvem e o que a gente pretende mais para frente. Tá? E depois do solar, nós tínhamos mais necessidades. Como eu disse, a administração entendia que nós tínhamos que crescer, sair um pouco do operacional mesmo, daquela TI mão na massa, para começar a prover mais serviços. Atualmente, nós já estamos com mais de 20 aplicações em execução no nosso ambiente de nuvem, tá? O SEI, por exemplo, é uma delas, que tem uma arquitetura bem grande. Nós temos ambiente de produção e ambiente de homologação na AWS, tá? Isso acaba facilitando bastante para nós também. E nós começamos a sair do mundo da plataforma como serviço e da infraestrutura como serviço e começamos a entrar no mundo do software como serviço, que aí acaba sendo um facilitador ainda maior, que aí a gente não contrata simplesmente o recurso, nós passamos a ter serviços muito mais avançados. E o que a gente já conseguiu com isso? Nós já conseguimos um tempo muito menor de desenvolvimento de novas soluções, porque a gente já tem como utilizar os serviços disponíveis lá, sem que a gente precise desenvolver ou testar inúmeras soluções para ver qual gratuita vai nos atender, a gente precisar subir máquina, essas coisas. A gente não precisa mais trabalhar com isso. E com isso a gente tem uma velocidade de deploy, de lançamento de novas aplicações e serviços muito maior do que a gente tinha anteriormente. E o futuro? E a ideia nossa é que a gente passe a automatizar processos, que o nosso ambiente, como eu falei para o solar, a ideia é que isso seja para tudo, que o nosso ambiente ele seja mais autogerenciável, ele consiga entender crescimento de demanda, diminuição de demanda, e que o ambiente se adapte à forma com que a aplicação está sendo utilizada. A gente começou a utilizar software como serviço, a ideia é que a gente expanda esses recursos e comece a utilizar mais serviços, mais softwares que estão disponíveis lá dentro da AWS. São muita coisa mesmo. E vamos começar agora em agosto, ainda não iniciamos, mas vamos começar agora em agosto o estudo com a inteligência artificial que tem disponível lá dentro da AWS para ver o quanto que ela vai conseguir nos atender para a gente já começar a lançar novos serviços, tá? E aí, outras coisas, porque quase que diariamente aparece um serviço novo lá, a ideia é que com esses novos serviços a gente sempre tenha à nossa disposição qualquer tipo de serviço que a AWS estiver lançando. E agora, somente para encerrar, a nossa relação com a AWS, a gente tem um acesso direto aos arquitetos, tá? A Ariane e a Vanessa são exemplos disso aqui. Nós temos um suporte muito facilitado com eles. Eles nos ajudam a definir arquiteturas de aplicações, como que a gente vai iniciar novos serviços. É possível dizer que a gente tem uma relação ganha-ganha entre a Defensoria de Mato Grosso e a AWS, que a gente leva para eles a demanda, eles estudam uma solução, nos apresentam a melhor arquitetura, a gente trabalha junto para colocar a aplicação no ar e isso tem sido bastante benéfico para nós, assim, muito bom mesmo. Então, isso é o que eu tinha para falar, tá, gente? Eu gostaria de agradecer a todos. Se alguém tiver qualquer dúvida e que nós possamos ajudar, basta mandar um e-mail aqui para dgdi@dp.mt.gov.br, que é o nosso e-mail atual, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar ou esclarecer qualquer tipo de dúvida, tá, gente? Muito obrigado a todos. Agora eu vou retornar para as meninas aí. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. E aí, pessoal, então, assim, conhecendo um pouquinho, né, da jornada do time da DP do Mato Grosso, como o Ricardo mencionou, eles partiram do primeiro projeto até já agora em ter novas aplicações e começar a trazer mais coisa para esse ambiente que eles começaram a criar, né? Mas como que vocês, né, vocês pararam para pensar hoje no ambiente de vocês, quem tiver interesse em trazer alguma coisa para a nuvem, né,
Vou falar nuvem no geral, tá? Como que vocês podem iniciar? E como iniciar especificamente aqui com a gente? Pode mudar, Felipe, por favor. Só, coloca as animações. Isso. Perfeito, obrigada. Então, assim, a primeira coisa é a gente pensar na jornada que vocês vão ter, né? Porque não é um processo do dia para a noite, né? Vamos ser sinceros, né? Por mais que facilite, como o Ricardo falou, muita coisa é mais rápido, vocês conseguem fazer com alguns cliques, ainda assim é uma jornada. Então, a gente vai desde a parte da curva de aprendizado até a jornada da própria aplicação mesmo, né? Então, a primeira coisa, né, se a gente parar para pensar aí, pensando em tempo que vocês vão ter e no valor para retornar, né, o tempo e o valor que essa agregado que vai trazer de volta para vocês, né, a primeira etapa vai ser o projeto em si, né, sempre vai começar com o projeto, elaborar o projeto. Então, pensar qual workload vocês precisam, né, qual workload vocês conseguiriam em menos tempo trazer maior valor, né? Então, por exemplo, uma aplicação que está trazendo muito desgaste para o time de operação, né? Então, você pode ter um tempo maior, mas vai trazer um valor maior também. Ou então, uma aplicação que já está tendo recurso limitado, já está acabando os recursos aonde ela está sendo executada hoje, muitas vezes no on-premise, por exemplo, né? Ou o licenciamento vai vencer, então é a chance de você já aproveitar e trocar de ambiente. Então, assim, o primeiro passo é olhar para esse projeto já pensando, né, no tempo e no valor que você vai trazer para selecionar o melhor projeto para vocês começarem, né? Então já fica uma dica aí. E uma vez que vocês escolhem esse projeto, né, então pensando, a gente passa a começar aí sim a pensar nos recursos técnicos, no time que vai executar, na trilha de aprendizado que esse time vai ter, para a gente começar a planejar cada etapa dali para frente. Porque querendo ou não, quando a gente olha para uma jornada de migração ou de implementação, não é só a coisa técnica, né? Não é só banco de dados, servidor, essas coisas que a gente tem que pensar no nosso time também, né? No que quem está preparado, quem vai dar manutenção, quem vai ser o ponto focal, né? Disseminar aquele conhecimento, tudo isso faz parte do projeto. E aí sim, como vocês podem ver aí na imagem que está na tela, vocês vão poder seguir por 2 caminhos, tá? Pessoal, perdoa a minha voz aí que está um pouquinho falha hoje, tá? Se não estiver dando para entender, vocês me avisam. Vocês podem ter 2 jornadas e elas vão se diferenciar em alguns passos, né? Vocês podem ter uma aplicação legado, que vocês vão ver, puxa, eu quero trazer uma aplicação legado, né? E ela vai ter um caminho. Ou vocês podem trazer uma aplicação nova, completamente nova, e tentar trazer ela para ser nativa. Por que eu digo tentar trazer ela para ser nativa? Porque muitas vezes vocês vão ter uma aplicação que ela é nova, porque vocês não têm ela hoje no seu ambiente on-premise, né? Vocês nunca rodaram, é algo novo. Não conhece a volumetria, não conhece o quanto ela vai, a capacidade que ela vai precisar para rodar. Então ela é nova. Mas vocês precisam de pacotes, vocês precisam de o código-fonte dela, às vezes vem de um fornecedor, às vezes vem de um parceiro que vocês tenham, principalmente em governo, eu sei que a gente tem bastante cenário assim, né? Que a gente tem um pacote core que a gente tem que implantar e cada um implanta o seu. E às vezes esse pacote ele não é moderno, é um código que ele é antigo. Então, assim, a aplicação como um todo, ela não é um legado, mas o código a gente pode considerar que é quase um legado, porque ele é antigo, e isso implica que não vai ser uma aplicação cloud native, né, não é nativa da nuvem. Por quê? Porque vocês vão precisar de recursos que talvez não sejam tão otimizados para uma nuvem, porque na nuvem a gente tem recursos, serviços que quando a aplicação já foi feita do zero, pensando nisso, né, a gente consegue otimizar cada vez mais, que seria ali na última etapa ali do nosso desenho, que é a reinvenção contínua. Mas para todos esses cenários, seja uma aplicação nativa que foi feita já com tecnologia moderna para rodar mais leve, para rodar servers, né, ou seja, vocês não precisarem se preocupar em provisionamento de recursos, só por trabalhar por evento, ou para aplicações que ela é nova, mas ela tem um código mais legado, não é? Tem que não trabalha com sessão, então você tem que manter o usuário naquela mesma jornada até ele acabar, naquela mesma sessão, né? Persistência, ou legado, né? Então, para todas essas aplicações, a gente pode considerar que vai ter essas jornadas, tá? E aí, dentro dela, o que a gente vai ter? O que vai diferenciar? Se vocês repararem aí a linha, né, azul de legado e a de aplicação amarelo, só vai mudar o legado, a gente acaba tendo uma etapa de migração e modernização antes de começar a reinvenção contínua, né? Já para as aplicações que são novas, a gente já passa do implementar para já tentar reinventar. Por quê? Por uma aplicação nova, a gente
risco bem menor, né? A gente não tem um cliente esperando, a gente não tem que pausar a operação, a gente não tem um risco de deixar indisponível. Então, a gente só está preocupado em colocar no ar, escolher o banco de dados correto, né? Que nem o Ricardo mencionou, que hoje a ADP está utilizando tecnologia, recursos gerenciados. O que é isso? AWS significa, quando é recurso gerenciado, é quando você não precisa se preocupar com atualizações do sistema operacional, por exemplo. Então, tem alguns patches, algumas coisas que vocês não se preocupam, né? O próprio serviço já faz. Então, você só tem que se preocupar com a versão, com o tipo, é um Postgre, é um SQL, é um MySQL. O Ricardo mencionou que eles começaram com RDS, depois já trocaram para o Aurora. Por quê? O que é isso? O RDS é um banco de dados da AWS que tem várias engines. Então, você pode utilizar para SQL Server, MySQL, Postgre, MariaDB, entre outros. Já o Aurora, ele é, comparado com o RDS, ele é mais otimizado. Ele tem mais performance, mais réplicas para disponibilidade. Ele já trabalha para o MySQL e Postgre. Por isso que ele comentou que teve que fazer essa mudança, né, trazer do Postgre para o Aurora depois, no segundo momento. Por quê? Porque no caso deles, que era uma migração, eles optaram por trazer do jeito que era, testar, né? Lembra da curva de aprendizado, ver funcionar, validou que deu certo, vamos começar a modernizar um pouquinho? O legado já entra na fase de modernização, né? Então, o legado tem essas características. A gente se preocupa em trazer primeiro do jeito que ele está, em alguns casos, até para o time se adaptar, entender, para a gente isolar problemas, né? Viu que deu certo, funcionou? Aí a gente entra na jornada de começar a modernizar. Vamos colocar um banco de dados melhorzinho? Vamos tentar tirar esse licenciamento, sair de um SQL para um MySQL, para um Postgre? É possível, né? Vamos colocar uma camada de cache. Então, a gente começa a olhar para essa aplicação, procurar oportunidades que a gente consegue, em pouco tempo, otimizar e trazer um maior valor agregado, né? E às vezes pode ser até mudanças mais simples, nem precisa mudar a tecnologia, né? Como os exemplos que eu citei. Pode ser igual o Ricardo comentou, o autoscaling, né? Colocar em outra zona. O que é isso? Aumentar a disponibilidade da aplicação de vocês. Então, isso também faz parte de uma modernização, né? Então, significa que, ao invés de eu rodar tudo em uma máquina bem grandona, por que não eu divido essa mesma capacidade que eu preciso em duas máquinas, né? E ela vai aumentando conforme o meu pico, eu vou aumentando e diminuindo essas máquinas, ligando e desligando máquinas, né? Fazendo esse auto-scaling, de acordo com regras como horário, como uma taxa de CPU utilizada, ou por um dia da semana que vocês sabem que vai ter um pico. Então, algumas regras que a gente trabalha, né, uma facilidade aí da nuvem, para aumentar e diminuir, né? Isso também faz parte da modernização. Então, nem sempre, né, pensando no legado, modernização é só trocar tecnologia, tá, pessoal? A gente pode manter, trabalhar do jeito que vocês estão acostumados, mas tentando ajustar, tentando trazer o melhor possível, né, o melhor cenário para vocês aproveitarem as vantagens da nuvem. Eu falei bastante do legado, mas isso também se aplica para aplicações nativas, né? Quando vocês trazem uma aplicação que não teve migração de dados, não teve nada disso, já tenta trazer ela e construir ela numa arquitetura também que já consiga fazer esse tipo de coisa, né? Para vocês terem maior vantagem. E aí, uma vez que validou, tá mais moderno, já foi trabalhando nos gaps que tem aí é só reinvenção, né? Otimizar, talvez criar novas coisas. Uma vez que o dado já está ali, como a Vanessa comentou, né? Tem diversos serviços que vocês podem plugar, então pode rodar um analítico, fazer um machine learning, enfim, o que a aplicação, o negócio de vocês, a oportunidade que vocês tenham na mão permitir, né? Então aí a gente tem uma jornada desde a fase inicial até quando já está tudo rodando e vocês já têm essa oportunidade de pensar fora da caixa e trazer inovação para o negócio de vocês, né? E, perdão, como o Ricardo comentou, a AWS tem um time, né, que apoia nessas contas, que apoia nos desenhos, na arquitetura, né? Eu e a Vanessa, por exemplo, a gente trabalha na parte de técnica, né, como arquiteto de solução, mas também a gente está sempre junto com o gerente de contas para apoiar em parte comercial, de contratação, dúvida de licitação, toda essa parte que o Felipe comentou para a gente também, né? Fora os outros times também. Pode mudar, Felipe, por favor? E além, né, do próprio time como um todo, também tem portais de conteúdo para vocês se servirem, né? Para vocês fazerem no tempo de vocês. Então tem a plataforma, não sei se vocês conhecem, mas chama AWS Skill Builder, que vocês podem se inscrever, né? Cadastrar lá com o e-mail de vocês, para ter acesso a conteúdos de treinamento, de algum serviço, né? De algumas arquiteturas, enfim, diversos treinamentos. Muitos são gratuitos, tá?
outros são pagos de acordo com a licença. Então, pode ter uma licença individual, licença para o time como um todo, para a empresa como um todo. Então, vai desde o gratuito até alguns conteúdos que aí sim precisa de uma assinatura, tá? Também tem treinamentos ao vivo, né? Então, tem um instrutor, a AWS tem um time de training, né, de treinadores, que passa ali 1 dia, 2 dias tendo uma trilha de conhecimento, aplicando esse conteúdo. E as próprias certificações, né? Que aí tem bastante certificação que vai desde da iniciante, né? Que é a practitioner, até aí trilhas de desenvolvimento, como Analytics, Data Engineer, Machine Learning, entre outras aí que vocês podem também estar se aperfeiçoando, estudando e tirando as certificações. Tá? Por favor, pode mudar, Felipe. E aí, especificamente aqui para o nosso mundo, né, de setor público, já que estamos todos entre pessoas que trabalham de alguma forma com o setor público, a AWS tem um portal, a gente deixou o QR Code aí para vocês, só com conteúdo relacionado para o setor público no Brasil, tá? Porque a gente também tem para os outros países, mas esse daí é especificamente aqui para o Brasil. Então, se vocês acessarem esse portal, vocês vão ter mais informação sobre o setor público, né? Então, vai ter e-book, vai ter podcast. Então, tem um podcast só sobre entrevistas com outros clientes do setor público, né? Contando suas jornadas, suas histórias também. Podcast que está no Spotify, na Apple, enfim, diversas plataformas, vocês vão encontrar lá também. Tem outros webinars gravados, como esse aqui que a gente está fazendo, para vocês acessarem o conteúdo e assistir também. Enfim, tem um monte de informação e casos de uso aí, especificamente do nosso setor, tá? Pode mudar, Felipe, por favor. Acho que esse era o último. Bom, pessoal, hoje era uma apresentação bem rapidinha para contar um pouco, né, de como a AWS trabalha com o setor público, apresentar o case dos meninos aqui da Defensoria Pública para vocês. Apresentar o Solar, que foi uma jornada bem interessante, foi o primeiro projeto deles com a gente, agora a gente está fazendo um monte, né, Ricardo? Até alguns aí bem inovadores. Agora a gente cresceu. Né? Bastante trabalho pela frente para a gente fazer, o time cresceu, enfim. E aí, deixar aberto para perguntas, a gente tem aqui 20 minutinhos, tá? Se vocês tiverem pergunta para os meninos, se vocês quiserem complementar alguma coisa, Ricardo, Felipe, Vanessa, fiquem à vontade. Quem tiver dúvida, pessoal, pode abrir o microfone e perguntar aí para a gente, tá bom? Eu não sei se eles estão aptos a abrir o microfone, mas eu Perdão, tenho aqui, eles estão mandando no chat aqui as perguntas. Perdão, pessoal, estou acostumada a usar outra plataforma. Eu falei o microfone por padrão, eu não sei se está habilitado o microfone. Vamos ver aqui, ó. Peraí, eu vou ler em voz alta aqui, deixa eu ver. Obrigada, Vanessa. Falha minha. Deixa eu abrir aqui, tá, eu consigo maximizar. Marcelo está fazendo uma pergunta, eu não sei para quem que é, mas vamos ver se a gente consegue ajudar. Estamos justamente estudando a mudança para o Solar como sistema extrajudicial, e aí vem a pergunta. A precificação inicial há 1 ano foi em função do workload para a SAGE, eu acredito que é SAGE, que agora está subdimensionada, dado o fato de não estar ainda em prod. Podemos subir o Solar em conjunto sem impeditivos? Se a ideia, na verdade, é subir o Solar sem estar vinculado a nenhum, o SAGE, eu acho que é o sistema finalístico do tribunal deles, se não me falha a memória, o Solar ele não tem essa dependência, tá? Você consegue subir o sistema sem estar fazendo a parte de acesso a processos e depois fazer o acesso sem nenhum problema. Álvaro Matheus está perguntando aqui, ó. Para defensorias que já utilizam o Solar e possuem uma base existente consideravelmente grande no Postgres, também seria recomendável a migração para o Aurora? Há material que ilustrem os ganhos dessa migração? Eu não sei se vai ter do Solar em si, né? Porque como é o primeiro caso que a gente teve, mas a gente tem vários cases de migrações de outros tipos de bancos de dados de uma engine para o Aurora. Até posso procurar aqui alguma documentação e compartilhar com vocês depois. Consideravelmente grande.
nesse caso aí, só complementar, Vanessa, vai depender, tá? Normalmente sim. Normalmente a Aurora a gente recomenda quando a aplicação é grande, principalmente porque ele tem a forma que a arquitetura da Aurora é feita, ele permite vocês terem mais flexibilidade para a parte de a forma que o dado é replicado entre os nós, né? Então ele tem uma camada que ele vai replicar em até 15 réplicas, se não me engano, se não me falha a memória. Então, se você tem uma aplicação que requer bastante resiliência, que seja uma resposta rápida, né, então a gente acaba indicando a Aurora sim. Para banco de dados menorzinhos, cluster menorzinho, RDS você também consegue ter essa resiliência, trabalhar com alta disponibilidade, colocar rede réplicas também. Só que aí ele tem menos réplicas, né? Ele comporta menos réplicas do que um cluster de Aurora. Então, sim, provavelmente. Vou dizer provavelmente, porque aí varia de cada caso a caso. Se não tiver nenhum impedimento do tipo, mas a minha aplicação precisa, não sei, tipo, está em alguma questão. Opa, desculpa. Uma outra questão também que quando me vem bancos grandes na cabeça, principalmente se aquele banco de dados ele guarda muitos arquivos dentro do banco, existem alguns projetos, alguns clientes que eles, quando migram para a AWS, eles desacoplam esses arquivos do banco e colocam num bucket do S3, por exemplo, ou algum outro tipo de storage, como o próprio Ricardo falou, EFS, que é um sistema de arquivos compartilhado, porque você reduz custo, né, de tamanho de banco também. Então, tudo é para ser estudado no projeto. Existem várias possibilidades, então cada cliente tem suas particularidades. Então, seria o caso de dar uma estudada no projeto para ver qual o melhor caminho. Se é custo, se é performance, ao gosto do freguês, que a gente fala. Mas normalmente sim. Para complementar isso que a gente ilustrou, né, que fazer um comparativo disso que a gente está falando, porque né, a forma que eles se comportam que é diferente, eu vou mandar aqui no chat para vocês um link, um blog post que faz uma comparação entre eles. Tá? Ele ilustra como que eles funcionam, como que eles trabalham com essas camadas. Acho que dá uma ideia, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui, também do Álvaro, que ele fala o seguinte: um dos subsistemas do Solar, o PROC API, utiliza o banco não relacional MongoDB, e que é um gargalo algumas vezes. Na DPMG, o Mongo é utilizado em EC2 ou serviço gerenciado? Como foi a experiência? Como eu falei, a gente ainda está trabalhando com a nossa arquitetura inicial, né? A única coisa que a gente fez, a arquitetura inicial, foi o que a gente mudou foi implementar o Aurora. Nós ainda rodamos ele em EC2, mas a ideia é tirá-lo da máquina do Procap, né? E colocar ele num serviço específico. Mas, por enquanto, a gente ainda não teve essa experiência. Sobre performance, a gente não tem tido problemas, tá? O sistema está rodando lá numa máquina com 16 GB de RAM e tem nos atendido bem. Aí, só de curiosidade, o equivalente ao MongoDB aqui para AWS, gerenciado, vocês poderiam estar utilizando o DynamoDB, tá? Se alguém tiver curiosidade de dar uma pesquisada, Mongo, o compatível aqui, DynamoDB. Ou o Amazon Document DB também, tá? Que ele é compatível com o MongoDB. Perdão, verdade, Vanessa, falei errado. Perdão, pessoal. É o DocumentDB. Ele é o mais compatível. O Dynamo também dá, mas o mais indicado, o mais próximo é o Document. Verdade. Vanessa, obrigada. O Dynamo ele é totalmente NoSQL mesmo. É um banco de dados NoSQL, isso. Vou mandar aqui no chat. Deixa eu ver. O Eduardo, ele está nos perguntando: o fato do Solar não ser totalmente modular elevou muito os custos operacionais na AWS? Eu acho que essa é para vocês, meninos. Dando uma resposta com a evolução cronológica. Quando a gente implementou o Solar, ele passou a primeira nota, ela veio aproximadamente em torno de R$ 1,96. E aí, à medida a instituição
definiu uma meta de implementação de núcleo a núcleo. Então, a gente foi criando de maneira escalonável também os custos. Então, até o ano passado, falando em valores, a gente tinha aproximadamente em torno de 36 mil mensal, migrou depois no outro mês passou para 38 mil, mantendo toda a infraestrutura da Zona A antes da replicação ao Aurora e replicando. E aí, quando replicou, o custo inicial do primeiro mês foi aproximadamente em torno de 78 mil, e aí teve outros projetos no qual veio sendo implementado, e à medida do possível, a conta ela tem uma escalabilidade. À medida que vai usando, a gente tem um recurso para ser consumido. Lembrando, quando deu esses valores mais altos, aí nós já tínhamos várias outras aplicações em execução, somente o solar. Mas a média do solar em torno de um ano, ela se manteve em torno de 36 mil aproximadamente, fazendo uma média mensal. Temos mais 9 minutinhos. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que respondemos todas. Acho que passamos por todas. O último aqui foi o Eduardo, foi esse do solar. Esse mesmo, né? Tá, perfeito. Isso. Então, pessoal, como temos 9 minutinhos, se ninguém tiver mais pergunta, a gente devolve 9 minutinhos para vocês. Primeiramente, novamente, agradecer aí a presença de vocês, agradecer ao Ricardo, ao Felipe por topar apareceu o convite. Mais uma aqui, Ari. Eu acho que a ferramenta ela demora um pouquinho até a pessoa mandar a mensagem. O Roger está perguntando, vocês estão trabalhando com instâncias reservadas ou algum saving plans? Nós não temos saving plans, tá? A gente tem no máximo reservado e o ambiente normal, né, de execução. Mais alguém, pessoal? Acho que... Vamos ver se dá aquele delay. Se alguém posta, a gente ainda pega a última pergunta. Eu não sei se a Ari quer falar um pouquinho sobre para todo mundo ficar a par do que são instâncias reservadas, que são formas de você antecipar o pagamento em função de ter uma contratação de 1 ou 3 anos e aí você ter desconto. Só que isso aí depende muito da forma de contratação que é feita com um parceiro, enfim. Desculpa, Vanessa, só para complementar a resposta, isso é algo que a gente vai trabalhar ainda aqui, mas é porque como a gente tem que fechar o ambiente para poder reservar e tudo mais, a gente ainda tem essa pendência, porque a gente ainda tem que fazer um ou outro ajustezinho. Aí quando tiver tudo certinho, falar, não, vai ficar assim, aí a gente vai mudar tudo para a instância de reserva. Isso. E mencionando também... Como? Desculpa. E mencionando também a nível contratual, a gente também se atentou muito na questão de ser o usuário root da nossa nuvem. Porque, às vezes, a gente encontrou durante os nossos estudos alguns colegas ou outros parceiros de governo também, que ele tinha um usuário com bastante acesso a bastante recursos, mas só que não era o usuário root. E, às vezes, isso tinha que mudar a nível contratual. Então, até nessa situação também, a gente teve a delicadeza de pensar nesse cenário também, para que tenhamos a nuvem mais robusta e mais autônoma para poder fazer todas essas implementações. Surgiu mais uma pergunta aqui do Eduardo.
A parte de automação, estão utilizando Terraform, Lambda ou algum outro recurso? Então, como eu falei, a ideia é que esse é um dos nossos próximos passos, né? Da gente começar a ter essas automações. Hoje a gente não tem. O próprio CloudWatch a gente só acompanha os recursos das máquinas e tal, mas a gente ainda não criou automações. E esse é o nosso próximo passo aí para, como eu falei, sair o máximo do serviço manual nosso e utilizar o máximo de recurso automatizado. Inclusive, uma das conversas que nós tivemos com a Ariane foi uma das demandas que nós levamos para ela, que é o de automatizar o nosso ambiente como um todo. Mas só complementando, é possível usar Terraform, tá, pessoal? Então, vocês podem utilizar o próprio AWS, que é o CloudFormation, para criar a parte de infraestrutura como código, ou utilizar Terraform também. A gente tem cliente que trabalha com Terraform, tem cliente que faz o próprio ciclo, né, com Git, essas coisas na parte de CI, CD. Então, tem algumas opções aí, né? Dá para integrar diversos serviços, tá? Acho que agora terminou aqui. Será que temos mais alguma pergunta? Bom, de qualquer forma, pessoal, eu vou colocar meu contato aqui no chat para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com a gente também. Deixa eu ver aqui a Dariane, cadê? Eu já estou com o teu à mão aqui, Ari. Eu já mando Tá, aqui então pro você manda pessoal. aí. Aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, como contratar, como tem um projeto lá na gaveta, pode entrar em contato com a gente, que a gente dá andamento aí, faz essa análise de arquitetura, verifica o que é melhor, se traz do jeito que está, lift and shift, se já moderniza, né? Então, a gente faz todo esse apoio aí. Acho que é isso, pessoal. Agora sim, Tem mais sem delay da perguntas? ferramenta, a gente não tá deixando Dou-lhe ninguém. uma, dou-lhe duas. Não, ainda bem que você fez, ia ficar 2 respostas para trás, ó. Certinho? Bom, pessoal, então, agora sim, né? Obrigada, Ricardo e Felipe, por terem topado fazer a agenda. Ao pessoal que participou aqui, que mandou pergunta, obrigada. Vanessa, Gil, né, pela organização, por apoio aqui também. E, pessoal, só reforçando, vocês vão receber o link de pesquisa. Aí vocês puderem, acho que são 5 ou 6 perguntinhas de assinalar, então é bem rapidinho. Então, se vocês puderem avaliar, né, o webinar, a gente agradece bastante. Beleza? Obrigada, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.